Olá, pessoal do YouTube. A gente está retornando aqui com o canal, né? A gente vai entrar agora no novo ciclo, né? Que a gente vai abordar agora as grandes síndromes, né, psiquiátricas, né? E optei por começar com as síndromes que a gente chama de síndromes cognitivas, né? São síndromes que afetam algumas funções psíquicas, né? E uma delas é chamada de delirium, né? O filme escolhido é um filme bem antigo, mas é um filme assim que eu vou abordar vários temas aqui no canal. É um filme muito rico, né? Chama Farrapo Humano. E ele é de 1945. Ele foi, na época, né? Ele ganhou o Oscar de melhor filme, melhor ator. Assim, a gente vai abordar muita coisa, assim, né? E por ser uma síndrome também clínica, né, assim, a gente vai ver ao longo desse vídeo que a gente encontra uma causa orgânica, né, para ele. E por ter uma causa orgânica, eu resolvi convidar um clínico, né, um médico com especialização clínica, né, que é o Dr. Frederico, para ele fazer esse bate-papo aqui com a gente, né? O Frederico, a gente estudou junto, a gente formou lá na UFMG junto, né, Fred? E a gente Isso. trabalha aqui na cidade junto, aqui em São Sebastião do Paraíso, e ele topou participar. Então, agradecer, né, a presença, né, do Dr. Frederico e fala um pouquinho de você, Fred, onde você fez a sua residência. Fala um pouquinho pra gente. Boa noite, Leandro. Boa noite aí, o pessoal que assiste o canal. Meu nome é Frederico, né? Como o Leandro já disse, a gente estudou junto na Faculdade de Medicina do FMG, né? E a minha formação é em clínica médica. Eu fiz residência pelo Hospital Madre Teresa, em Belo Horizonte, né? E atuo na clínica médica mesmo. E aqui em São Sebastião do Paraíso também exerço a função na coordenação dos médicos da atenção básica. E obrigado pelo convite. Beleza, Fred. É um filme eu acho que você não conhecia, né? Pouca gente conhece, Não, né? Assim, eu lembro quando eu comecei a assistir filme, uma das minhas metas era assistir todos que ganharam o Oscar, sabe? Assim, mas tem tanto filme, aí eu resolvi começar de trás pra frente, né? Assim, os mais novos eu tô voltando, mas não cheguei ainda em 1945, né? Mas enfim, é um filme bem bacana, assim, a gente vai abordar, né? É um filme que aborda o alcoolismo e, né, quando ele foi lançado, assim, antes de ser lançado, na verdade, a indústria né, que fabrica cerveja, fabrica álcool, chegou a pagar para ele não entrar no ar, assim, foi uma coisa que na época foi bem chocante, assim, né? A gente vai abordar então em outro vídeo a questão só sobre o álcool, né? Então hoje a gente vai focar sobre o Delírio 1, que é o que esse personagem apresentou lá na frente, né? No filme. Então, os próximos canais eu vou entrar com mais detalhes sobre essas questões, enfim, né? Mas então, falando um pouco sobre o filme, para depois a gente aprofundar, né? Passa a história de um escritor, né? O Don Birman, e ele tenta escrever, tem uma ideia de escrever uma peça, escrever alguma coisa, e não vai para frente, aquilo vai frustrando ele, e a cena já começa com ele e um irmão indo para um sítio, uma coisa assim, né? Ele tá lá arrumando a mala, aquela confusão, e ele tá muito ansioso para ver se o irmão sai, a gente não entende muito. Na hora que esse irmão sai, ele tem uma garrafa de pinga lá pendurada lá fora. Lá, né? Aí o irmão acha aquilo, quebra, eles brigam, aquela confusão toda, né? E, enfim, então a ideia do filme é essa, assim, já começa uma questão familiar que a gente vai abordar em outro vídeo, enfim. E pelo andar ali, não passa antes, mas dá a entender que já é um personagem que já faz um uso crônico do álcool e em grande quantidade, né? Que ele já está ansioso para querer beber. Ao longo do filme mostra ele bebendo de manhã, ele já acorda bebendo, né? Enfim, a gente vai abordar em outro canal essas questões também, né? Mas enfim, o filme é mais ou menos assim, né?
O nome Farrapo Humano, né, o filme em inglês ele chama. The Lost, Como é que é? The The Lost Lost Week. Weekend, né, que é em inglês, né, que seria o fim de semana É, perdido, né, que basicamente são, né, a sexta, o sábado, o domingo, que o personagem é, faz aquela peregrinação, né, assim, o filme, o efeito sonoro, né, aquela cena dele com a máquina de escrever, uma angústia, enfim. Eu até esqueci de falar, eu vou deixar o link, né? Esse filme já está público, assim, aqui pelo próprio YouTube a gente consegue assistir. Eu vou deixar o link para o pessoal assistir, né? O filme, então, é bem interessante, assim, né? Mas enfim, apesar do filme ser. Desculpa, Leandro. pode falar. Só dando, comentando do filme que eu assisti ele ontem, né? Antes de ontem, né? No sábado à noite. É um filme antigo mesmo, mas para quem gosta de filme, assim, eu acho que vale a pena ver. Eu acho que é um clássico, ele foi ganhador de 4 Oscars, igual você falou, né? Acho que de melhor ator, tudo. Aham, melhor filme. É de 1945 a 49, apesar das limitações de tecnologia da época, é uma interpretação interessante Uhum, do ator, que é um filme assim. Ele conta a história em um curto espaço de tempo, né? Foi um final de semana, mas com muita densidade, assim. sim, Então, é interessante. É é. uma dica boa. Vale a pena, Independente. né? Assim, né? Às vezes quem está com algum familiar, né? Ou quem está passando, ali esse filme retrata muito bem as angústias, né? Enfim, o irmão já desiste dele, enfim. Aí, né? Vamos pular que depois a gente vai abordar a parte mais profunda. A gente tem que chegar onde que, né? A proposta desse vídeo de hoje, né? Aí tem uma cena que ele tá com aquela máquina de escrever, enfim, ele anda debaixo de sol, enfim, é bem complicado. E ele tá subindo aquela escada para conseguir um dinheiro, tinha uma moça em um bar, né, que ele teve um flerte lá, ele vai tentar pegar um dinheiro e na hora que ela entra para pegar o dinheiro, ele desce, cai da escada, rola, bate a cabeça e desmaia, né? Enfim. E ali ele é levado em um hospital, né? Ele acorda assustado onde que ele está e vem um enfermeiro, né? Falando, colhendo informações, quem que ele é para ligar para a família, que ele bebeu demais. Ele, como é que você sabe? Uai, tá na cara, né? O seu hálito começa a falar. E ele vem com uma medicação, né? Um potinho com remédio e cita assim, olha, o delírio é uma doença da noite, é melhor você tomar que eu já vi muito caso aqui, de noite o bicho pega aqui, né? Ele tenta sair, né? Parece que é um hospital que tem uma ala lá psiquiátrica, que tenta sair, não consegue, né? Tem um segurança, ele volta, discute, toma um remédio. E à noite um colega de quarto dele tem um surto lá, né? Um delirium tremens, né? Que a gente vai falar também. E ele fica super assustado e aproveita para sair dali, né? Ele foge desse hospital, consegue chegar em casa, enfim. E aí passa aquela cena terrível lá, né? Que é que ele vê o bicho, vê o morcego, aquela cena bem forte assim. Até porque você falou para época, né? O que eles tinham de recursos, eles conseguiram fazer bem, né? Assim, é um filme preto e branco, né? E aquela cena representa o que a gente vai abordar, que é o delírio 1, né? Que a gente vai falar a partir de agora, né? Então, como eu tinha falado, né, a classificação que eu estou seguindo aqui é o DSM-5. Dentro dos transtornos neurocognitivos tem o delírio 1 e a demência. Então, a gente tem que fazer esse diagnóstico, né, diferencial, né? Então vamos falar um pouquinho sobre a história, né? Do que é esse delírio 1, qual que é a importância. Eu acho que a ideia do vídeo é essa, né? E pela história, né, Fred? Você lá na sua residência, você deve ter tido contato lá, né? Muito comum, né? Em hospital, aquele senhorzinho contido, gritando a noite toda, fala desconexo, né? Você teve alguma experiência assim que te marcou? Ah, Leandro, não, é muito comum, né? Principalmente nos idosos, né? Que já é um fator de risco para desenvolvimento do delírio 1, né? Mais as comorbidades, né? Que a pessoa idosa já tem uma tendência a ter mais comorbidades, além da idade.
já aumenta o risco do delírio 1, né? Essa, principalmente essa desorientação, né? O hospital é um lugar muito frequente. E, assim, a gente teve um trabalho de uma colega, apresentou, né, mostrando, tem vários trabalhos também que mostram isso, como é importante a gente identificar e principalmente prevenir, né? Uhum. Principalmente quem trabalha em hospital, porque o delírio aumenta a mortalidade, né? Então, assim, e a gente não tem consenso ainda de tratamento, né? Não existe um remédio que a gente usa que vai tratar isso. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que trabalhar com prevenção, Uhum. né? Então, daí a importância de identificar. Mas, assim, às vezes algumas pessoas leigas até já ouviram falar, já conhecem, vem muito na imagem do delírio hiperativo, né? Que a pessoa fica agitada, né? Alucinando. Mas no idoso, a gente acaba que uma faixa etária que eu tenho trabalhado muito, é uma tendência também, devido à evolução, né? Hoje a população idosa tem aumentado. Então a gente tinha muito paciente idoso, a gente fazia muito pós-operatório ortopédico, né? Uhum. Que são situações que têm maior risco de desenvolver esse tipo de situação. O que acontece muito, aí eu vou citar o delírio hipoativo. Ele é muito subdiagnosticado e também é a mesma questão da mortalidade, e ele passa Uhum. muito despercebido. Sim. Aí que você me falou de citar um caso, né, foi o caso do avô da minha esposa. E ele desenvolveu esse delírio hipoativo. Infecção urinária, teve que internar, questão de medicações, tudo. Ficou totalmente apático. Mas, graças a Deus, com medidas adequadas, a Deu certo, gente né? teve alta, recuperou aos poucos, ficou bem. Mas o que me chamou a atenção, assim, apesar do delírio hiperativo ser o mais chama atenção das pessoas Aham. conhecerem, o que me chamou mais a atenção de falar foi esse do hipoativo. Que Aham. acontece principalmente quem tem familiar em casa, assim, notar uma situação diferente, assim, no idoso, assim, de forma aguda, né? Apático, tem que ficar alerta sobre isso. No próprio filme, o que ele teve foi um delírio hiperativo, né? Que foi até o que salvou ele, né? Que ele começou a berrar, gritar. Aí tinha uma moça uma senhora que alugava, né, para ele a casa, aquele apartamento. Ela ligou para a namorada dele, ela veio, eles tinham a chave, né? Abriu e começou a cuidar dele, assim, né? Foi o que salvou ele. E é interessante, no filme retrata bem, né? Ele passou por uma situação de abstinência forçada, né? Porque ele não tinha dinheiro para comprar bebida, e Aham. por causa disso, ele saiu no filme tentando empenhar a máquina de escrever. É. Por coincidência, no dia era um feriado, acho que grego, né? Aham. As lojas, geralmente, o pessoal mais mexia com esse troco de empenhar são os gregos, se não me engano, se não estou falando bobagem. Então estava todos fechados, ele ficou andando ali no sol, já uma situação também era desidratação, né, o distúrbio Uhum. hidroeletrolítico, são condições que podem levar esse tipo de situação ao delírio 1. Uhum. Ele apresentou, né, dentro das Sim. classificações que a gente usa no DSM-5, apresentou as Sim. características, É. né, sudorese, provavelmente Aham. febre, desorientação, né, espacial e temporal, né, alucinação visual, né, do morcego lá comendo ratinho, né? Aham. Ficou bem, assim, eu achei que ficou bem É. interpretado ali no Sim. filme. É. Mas aí falando, vamos voltar aqui um pouquinho de história mesmo, né? É uma doença muito antiga, assim, né? Tem trabalho lá de Hipócrates, né? Antes de Cristo, falando sobre os sinais e sintomas, né? Naquela época, óbvio, não tinha exame, não tinha nada, mas
eles conseguiram agrupar, né, alguns pacientes que tinham essas questões, eles sabiam, olha, teve isso, geralmente evolui mal, né, a pessoa geralmente morre, né, então foi uma das primeiras doenças mentais descritas, enfim, né. Aí veio aquele termo frenite, né, assim, que o pessoal começou a dividir, né, aí os médicos gregos e romanos, que era esse transtorno mental agudo, né, que geralmente é associado à febre, alteração cognitiva, enfim. Já começaram a tentar classificar melhor essa questão e eles já colocam assim, olha, tem agitação e tem alteração no ciclo sono-vigília, que é algo muito importante, assim, né, interessante. Que uma das formas de prevenir, né, o Fred, é ordenar isso, né, ou seja, tentar abrir a janela de manhã para entrar uma luz, né, para o paciente ter uma noção, né, ou é de dia, é de noite, tentar regularizar isso, né. É isso mesmo. A questão que a gente até colocou, você colocou no início, né, da gente tentar diferenciar, porque é basicamente uma alteração cognitiva, né, que tem. E a gente vê isso basicamente na demência, no delirium. O ponto básico assim, de diferenciar é a questão da característica aguda, né, do delirium, né? Insidioso, né, anos, né. Então, o delirium vem de forma ali aguda. E a forma que a gente tem de prevenir isso, você citou, é a gente trazer orientação para o paciente, né? Trazer coisas que não estimulem mais ainda, né? Então, evitar barulho, muita luz, né? Igual a questão de deixar para o paciente se identificar a questão da luz do dia, à noite, um relógio, né? Está sempre se comunicando, se apresentando para a pessoa, né? Evitar medidas de contenção, né? Contenção física, evitar contenção química também, só em último caso, né? Evitar, principalmente no hospital, que tem muito, muito catéter, muito acesso venoso, né? Sonda, sempre que puder tentar evitar ao máximo essas situações. Sim. Aí nós vamos falar um pouquinho, assim, eu coloquei até os critérios, assim, só para a gente comparar, né, o que a literatura fala comparando com o filme, assim, é bem tranquilo mesmo, né, assim, ele tem todos lá, é bem tranquilo, né. O primeiro, né, é uma perturbação da atenção, né, então é uma capacidade reduzida para direcionar, focalizar, manter e mudar a atenção e da consciência, né. Aquela cena que ele está com a máquina de escrever, assim, né? O diretor, a música, né? A cena, a gente vai ficando até cansado, aquele trem, vai irritando a gente, né? É como se a gente estivesse lá vivendo aquela agonia daquela pessoa, né? É bem interessante. Que é isso, né? É a mesma sensação que eu tive. Aquela cena foi muito bem feita, assim, muito bem Penosa. interpretada. Então é isso, às vezes, né, como é que a gente, né, igual você citou esse senhor, né, que era familiar, às vezes você está conversando com ele, está conversando ali, mas já começa a ficar confuso, já perde a atenção, já muda o foco para outra pessoa, enfim, né, a E outro aspecto interessante, desculpa, Leandro, interromper, é porque as ideias vão aparecendo, a gente vai lembrando e vai falando. É interessante porque no filme lá, aquela hora do hospital, né? Ele tem a alta, aí em casa ele tem aquela alucinação visual, onde que ele vê o morcego comendo o rato, e no outro dia ele já tem uma certa recuperação, né? Da atenção, da orientação. Então mostra, né, que é uma das características do delírio, a flutuação, Sim, né? hora tá bem, Demência hora tá não. mal, né? Hora parece que não tem Isso. nada, hora que... E é um fator complicador, né? Imagina, às vezes a família, não, vamos esperar, vamos dormir, amanhã melhora. Aí melhorou, né? O idoso acordou melhor, já tá tranquilo. Ah, não, melhorou, né? Aí volta de noite, já volta pior, né? E a doença vai só evoluindo, né?
E é muito perigoso isso, né? É justamente, Como... aí é uma característica mesmo. Essa flutuação da atenção, da Uhum. cognição, é uma característica específica do delírio Do 1. delírio 1, né? O segundo o item, né, assim, é o tempo também, né, que é a questão aguda, né, a perturbação se desenvolve em um período breve de tempo, normalmente de horas a poucos dias, e representa uma mudança da atenção, da consciência basais e tende a oscilar, que é o que a gente falou, quanto à gravidade ao longo de um dia, né. E ele teve um fator assim, protetor que ele era jovem, né? Assim, tinha menos de 50 anos, né? Assim, enfim, inteligente, né? A cognição ajuda ele também, né? Assim, a escolaridade, isso é um fator que a gente vai falar, né? Mas a questão é essa, é agudo, né? Assim, o paciente na semana passada estava ótimo, às vezes trabalhando com as suas e do nada descompensa. Às vezes nunca teve passagem pela saúde mental, nunca fez tratamento nenhum e começa a ver coisa, então é ficar muito atento assim a isso, né? O terceiro item, né, é a perturbação adicional na cognição, então memória, desorientação, a linguagem, capacidade visoespacial ou de percepção, né? A percepção é isso, né? O que ele teve ali foi uma alucinação visual, ou seja, ele viu uma coisa que não existe, né? E ele acreditava naquilo, né? Tanto que a namorada chegou, ele falou: não, 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 não olha ali não, que tem um bicho ali. Ela: não tem nada, olha pra você ver. Aí ele olha, já meio que, realmente não tem, já se organiza, vão colocar ali, né? Sobre a Uhum. alucinação visual, se você tem alguma experiência, que é muito rico, né? Assim, a literatura, pelo menos, né? O estetoscópio, às vezes ele acha que é uma cobra, né? Na literatura fala isso, né? O soro fala também. Eu tive uma Acho que experiência, duas, na verdade, de paciente etilícia em delirium tremens, né? Que é dos bichos, né? Assim, a formiguinha pequenininha, ele olha e vê uma formiga gigante, dá um pulo, olha lá a formiga, lá sai correndo. Eu falei: calma. Eu tive dois pacientes com isso, eu assim. já tive um, não foi por motivo de álcool, mas era um delírio 1. Paciente com a sensação que tinha bichinhos mesmo ali subindo pelo corpo e ele começava a se Cutucar, automutilar mesmo, né? assim, tudo por essa alucinação visual, de Aham. bichinhos mesmo, isso tipo um caso dele. E a questão visual, né, sempre nos alerta para procurar uma causa orgânica, né? Assim, a parte psiquiátrica mesmo, né? Assim, a gente sempre tem que procurar a causa orgânica, né? Investigar, enfim, né? Que é o critério D já, né? Que essas perturbações não são explicadas por nenhum transtorno neurocognitivo, ou seja, o paciente não tinha demência, não tinha nada estabelecido ou em desenvolvimento e não ocorre em contexto de um nível gravemente diminuído de estimulação como coma, né? No caso dele, ele teve aquela queda, mas não foi uma queda que levou a um traumatismo craniano, né? Ele estava em enfermaria, enfim, então não foi nada secundário a um trauma, né? E o último item, né, assim, que há evidências a partir da história, né, de que é uma consequência fisiológica direta de outra condição médica, e no caso dele foi a abstinência, né, assim, isso a gente vai abordar até em outro vídeo, né, porque não necessariamente precisa ser uma abstinência total, né. No caso dele, como ele bebe demais, houve só uma redução, que inclusive no dia ele chegou a beber um pouquinho, mas não bebeu na quantidade que ele já vinha bebendo. Então houve uma redução e só aquela redução já foi suficiente para ele ter essa abstinência, né? Enfim. Eu coloquei uma foto de um quadro, né? Uma foto está escrito em francês, né? La álcool tue, né? Eu não sei se fala assim, né? Mas a tradução é o álcool mata, né?
É aquela que eu te mandei, que tem um senhor deitado, né, com um olhar de perplexo, Ok. né, tá com ela aí, né, a esposa, o filho, e essa gravura, o que que eles falavam, assim, né, olha, quando o paciente chega nesse ponto, chama a família porque ele já vai morrer, né, assim, que é também o que a gente vê até hoje, né, Fred, assim, né, quanto maior a É, idade, quanto mais tempo dura essa síndrome, é porque o trem tá feio, né. é mau prognóstico, né? Sim, é. Nessa foto dá para ver bem, assim, o paciente emagrecido, né? Os olhos engalados, você vê nessa região supraclavicular, né? Os ossos aparecendo, então você já vê que é um paciente que já é consumido ali, né? O paciente, lógico que você vai abordar isso depois do alcoolismo, o alcoólatra ele vai deixando de alimentar, né? Vai emagrecendo, isso tudo vai corroborando mesmo para tomar o prognóstico, né? E Uhum. início de situação mesmo do delírio úmido. É, e quanto mais a pessoa bebe, assim, o álcool é carcinogênio ao longo do tempo, né? Ele pode induzir câncer, então câncer hepático, câncer de estômago, né? É, garganta, né? É muito comum a associação do álcool e do cigarro, aí potencializa, piora mais. E quando chega nesse ponto, é muito comum, na verdade, ser várias coisas ali que não tem como reverter, né? A gente vai falar sobre o tratamento, né, do delirium, mas o principal é reverter o que está causando, né? A gente descobrir e reverter, né? E é uma dos itens para diagnóstico, né? É uma causa, tem uma base orgânica, né? Igual Sim, você falou, reversível. Então, a base do tratamento seria se identificar a causa e tratar, né? Uma sim. infecção, né? A questão da abstinência do álcool, um distúrbio hidroeletrolítico, né? Então, identificar e reverter aquela situação. Uhum. Aí a gente já, né, abordou, eu coloquei a cena dele assustando, né, o morcego lá, né, a forma. E é interessante assim que a gente vai abordar também, né, em outro vídeo, que até então, até naquela época, assim, a figura do paciente etilista era muito associado a questões cômicas, né, na época, o Charlie Chaplin, aquelas, né, era comédia, assim. Então a pessoa que bebe é aquele que tropeça, aquele que vomita, aquele que faz xixi na roupa, era tudo comédia, né? E esse filme marcou muito, assim, né? A cena dele gritando, a cena expondo mesmo o que que acontece, né? Então marcou muito, assim. Você indo para esse lado, assim, até fugindo um pouco, mas a cena, né, que ele tá no restaurante lá, que ele já não tinha bebida em casa, não tinha dinheiro, tinha um resto do dinheiro, ele vai para um bar beber, parece que até de alta sociedade, assim, apesar Uhum, que naquela época todo mundo andava bem vestido, mas parece assim, olhando, e ele vê que o dinheiro não vai dar para pagar a conta, né, e acaba que ele tenta furtar de uma senhora o dinheiro, uhum, e é pego, né, aí é humilhado, jogado para fora, bem escrita essa situação, né, de humilhação. uhum. E ele é inteligente, né? Ele é um escritor e tem uma cena também que ele fala, lá, ele vai naquele um barzinho perto onde ele mora, parece que aquele barman conhece ele, o barman tá comendo de manhã, né? Geralmente eles comem como se fosse um almoço mesmo, né? Ovo, aquela coisa toda. E o barman oferece, ó, come um pouquinho, você tem que comer. Não, eu preciso beber. Você sabe que de manhã isso aqui é remédio, né? De manhã a bebida, o álcool é remédio, de noite é outra coisa, né? Mas de manhã é remédio, né? Aí o barman acaba dando álcool, aí vai postergando também, né? O surgimento desse delirium dele, né? Que é a cena lá. Aí eu coloquei. Ah, pode. Já entrando um pouco da sua área, mas realmente o álcool de manhã é um remédio justamente pelo mal-estar que a síndrome de abstinência, né, já vai causando, então por isso que ele fala, né, pela falta de diminuição do álcool no organismo, o álcool acaba funcionando
como um remédio, ele vai gerando esse ciclo, né? É Uhum. só reverberando, né? Aumentando. E por isso, né, alertando quem tá vendo que o tratamento do alcoolismo é, assim, é fortemente indicado ser acompanhado de um profissional, né? Porque, né, assim, a abstinência, o que que levou o paciente, né? Assim, tem gente que morre mesmo, né? A gente às vezes o paciente é levado para algum lugar, né? Ele mesmo fala que chegou a ficar internado em uma clínica, enfim. Mas assim, o tratamento do álcool tem que ter um acompanhamento médico, né? E a gente fica até com medo mesmo, assim, CAPS que tem, né, que trata álcool e drogas. O nosso próprio CAPS álcool e drogas é do lado da nossa UPA aqui na cidade, e eu acho que não é à toa, assim, né? Porque pode chegar um paciente lá, evoluir, né, dar uma convulsão e morre mesmo, assim. Então, assim, o tratamento do alcoolismo especificamente, né, a gente vai abordar com calma isso, mas assim, tem que ter um acompanhamento médico, né, uma coisa muito séria, né? É até bom você falar isso, abrindo a brecha, como imagino que é uma população, nosso público aqui, o seu leigo, né, a maioria, para a gente passar a informação, eu acho que esses alertas são pertinentes, né? Passar isso, porque muitas pessoas têm um familiar assim e às vezes não sabe, né? Como ajudar, né? Uhum. Então, eu acho que isso é importante. É. Vamos falar um pouquinho então, né, os fatores de risco, né, o Frederico, né? Eu coloquei uma tabela bem grande aqui que divide, né, os predisponentes, né, que a pessoa tem, assim, e os precipitantes, né, assim. Então já começa com a idade, né, então acima de 65 anos tem que ter muito cuidado, né. Aí assim, o prognóstico da nossa população, assim, no mundo, acho que o povo tá todo mundo, todas as cidades, assim, em desenvolvimento, a população está envelhecendo, né? Então, assim, vai aumentar a demanda de cuidados de saúde, enfim, né? Então, o ideal é um envelhecimento saudável, né? Enfim, a gente está vendo aqui na nossa epidemia de Covid, né? A gente está preocupada de não entupir o nosso hospital. Mas assim, o próprio delírio 1 acontece em quem está agora internado, né? Com Covid lá, né? Nosso idoso que está lá com falta de ar, né? Tem alto risco, né? Porque esses pacientes, geralmente, a maioria que evolui para o estado de moderado a grave, que a gente está vendo, são idosos, né? Então, assim, de 65, 80 anos, né? Então, geralmente são pacientes que usam várias medicações e polifarmácia, né? Entra Que também com entra, fatores. né? Que é outro fator, e vira um ciclo assim, né? Porque. É, potencial é muito grande. E esses pacientes também, tendência deles irem para uma unidade de terapia intensiva acaba sendo grande. Uhum. Então, é mais um fator de risco e ainda coloca um outro. E por ser Covid, são pacientes que têm que ficar em isolamento. Então, geralmente não pode ter um familiar, né? E isso para um idoso, não ter uma referência ali, é marcante. É, Provavelmente, que é importante, né? Às vezes a maioria vai usa um óculos, às vezes uma prótese auditiva, aquela correria ali acabam não fornecendo, né? Situações que vão aumentar maior o risco. O que a gente chama, vendo isso agora que você levantou da pandemia, é principalmente essa questão, eles vão ficar isolados, né? Isso realmente vai é. uma situação complicada. O outro item, né, a fragilidade física, né? Então, assim, a população está envelhecendo, mas é possível envelhecer de forma saudável, né? Desde que a pessoa se cuide também ao longo da vida, né? Assim, faça atividade física, né? Não fume, uso do álcool moderado, né? Enfim, alimentação, enfim, uma boa relação familiar, enfim.
A gente tem que pensar lá na frente, né? Acaba as doenças graves, se a gente vive de forma saudável, a gente evita também. Então, uma coisa também, se você muda, né, você acaba melhorando tudo também, né? Múltiplas doenças têm a ver também com isso, né? A demência também tem, né? Como evitar, né? Demência vascular, enfim, a demência pelo álcool, né? A síndrome de Wernicke-Korsakoff a gente vai abordar depois, né? Enfim. A própria demência, assim, já é um fator de risco, né? E quem tem demência faz delírio também, Uhum. né? E dentro dessa poupancinha de saúde que a gente pode fazer ao longo da vida, você tem visto, principalmente para demência no Alzheimer, e eu acho que vale para as outras também, mas que eu tenho visto, eu já li artigos sobre o Alzheimer, atividade física, né? Uhum. Atividade física tem se mostrado como uma medida que ou evita, pode postergar, né, Sim. o desenvolvimento. Então, Oxigena melhor, né? O cérebro, enfim, é possível, sim, né? uma, O outro item, né? Admissão hospitalar com quadro de infecção prévia ou desidratação. A gente acha que ele deve ter desidratado no filme, então é algo que a gente tem que evitar, né? Assim, então, ingerir muito líquido, sucos naturais, enfim, a gente tem que ir nessa linha, né? desses fatores precipitantes, assim, que eu via muito no hospital, assim, no pronto-socorro, principalmente na porta de entrada, infecção urinária no idoso e infecção respiratória. Muito, via muito isso, muito prevalente. Naquele paciente internado, principalmente pós-operatório de cirurgia ortopédica, tem que ficar muito atento. Eu acho que isso vale muito também para o paciente idoso que está em casa. A questão da constipação intestinal. Geralmente, esses pacientes usam medicações para dor, principalmente os opioides, né? No caso, Uhum, dando o nome comercial aí, pessoal, codeína, né? Tem o Paco, né? Então, são medicamentos que às vezes causam constipação e às vezes o idoso faz um delírio constipação. E outra coisa, do outro lado, o idoso não sabe informar, falar e a dor, né? E tentar até por esse tipo de situações para não uhum, precipitar em um delírio. sim. A deficiência, né, visual e auditiva também é bem importante, né? Assim, às vezes o idoso não quer usar aquele aparelho e não, que incomoda, mas é sempre bom a gente insistir, né? Às vezes achar algum que tem aquela aurícula que não machuca, que é importante ele se orientar, ele escutar o que está acontecendo, né? Assim, Isso traz polifarmácia. orientação Oi? para ele, né? O idoso está lá internado no hospital, ele não enxerga, sem os óculos direito. Isso aí vai trazer mais ansiedade, mais angústia, vai desorientá-lo. Uhum, Então, assim, precisa do aparelho para ouvir. Se você não coloca, ele vai escutar barulhos, aquilo ali vai dar mais desorientação. Coloca o óculos dele, põe o aparelhinho, vai trazer orientação para ele, né? uhum, Então, que é ajuda fundamental, né? a prevenir. Aí vem polifarmácia, que, enfim, isso vai depender daquilo que a gente falou. Quem se cuida vai provavelmente precisar de menos medicação, né, de uso contínuo, ou quando precisar vai ser muito mais tarde, né? Abuso de substância, né, com álcool, foi o caso desse personagem do filme. A desnutrição, eu vou abordar em outro vídeo especificamente sobre né, álcool e desnutrição, álcool e alimentação. A gente vai ter um vídeo específico, eu acho, né, para aproveitar esse filme. E deficiência renal também, tem que cuidar, né? Diabetes, hipertensão, são aquelas doenças que mais levam a questão renal, né? E do outro lado, acho que a gente já abordou a maioria aí, né? Que o que pode causar, né? Então, infecção respiratória, urinária, constipação, você já falou, enfim.
a dor, né, assim, desordens neurológicas, né. Outra questão é o AVC, né, o Frederico, né, às vezes o paciente está lá, fica meio desorientado e é um AVC, às vezes em alguma área bem específica do cérebro, né, costuma ser grave, né. Eu citaria aqui no quadrinho, uma das coisas que a gente tem que pensar no idoso, no caso do AVC, também infarto, né? Assim, coronariana, às vezes o Uhum. idoso é atípico, ele não vai Tem falar aquela de dor dor no no peito, peito, irradiando pro braço esquerdo, aquela coisa típica, né. não vai ter não, às vezes vai ser só uma mudança aí no nutrição mesmo, vai ficar mais apático, então é um ponto aí que eu colocaria. E pensando em hospital, né, que eu acho que não é o vídeo, né, igual você falou, o vídeo é para pessoa leiga, mas assim, é bom também quem está em casa pensar no custo disso, né? Porque olha para você ver, um idoso que chega no hospital às vezes rebaixado, é exame de sangue de tudo que é tipo, é eletro, né? Às vezes toma tomografia, então é uma equipe multidisciplinar para um paciente só, assim, você imagina o custo para o SUS, é uma coisa muito grande, né? Aí ele A gente for, interna, né? Aí um CTI é médico 24 horas, é técnico de enfermagem 24 horas, é rotina de exame todo dia para ver se está melhorando, se está piorando. Enfim, é muito gasto e às vezes ele fica muito tempo internado e a gente tem vaga limitada. Então, assim, é muita coisa. Por isso que a prevenção, né, em todos os sentidos, faz bem, né? Assim, faz em todos os setores. vamos falar então brevemente. A gente já até falou bastante sobre o tratamento, né? A primeira coisa são os fatores ambientais, né, assim, no tratamento, né, assim, eu acho que todo hospital grande faz treinamento com a equipe, né, de como que faz esse manejo e como é que evita, né, então comunicar de forma clara, de forma firme, né, olhando para o paciente, para ele te ver mesmo, para ele te observar, se apresentar, né, que às vezes ele tá perdido, às vezes, né, tem paciente que pergunta, onde que o senhor está? Não, eu estou em casa. Quantas vezes eu já não, né, a gente vai fazer um minimento assim, onde que o senhor está? Ele olha, não, eu estou na minha sala. Não, olha direitinho onde que o senhor está. Olha aí ao redor. Ah, não, eu estou no hospital. É muito comum isso, né? Sobre o relógio, né? Assim, a hora. Todo dia a gente chega e fala: Ô, seu João, né? Nós estamos no hospital tal, né? Hoje é dia 22 de fevereiro, o ano é tal. Toda vez tentar reforçar para ele, né? A questão familiar você já abordou, né? A gente não está podendo entrar no hospital, então é preocupante, né? Mas quando voltar a poder, assim, é sempre importante, né? A família visitar na hora, né, que acabar essa pandemia, né? Ele ter referencial, né? Uma coisa assim, né? Aham. Calendário, relógio, a gente já falou. Televisão e rádio, né? É difícil ter, né, um hospital que tenha isso, porque às vezes você liga a televisão para um, incomoda o outro paciente do lado, né? Que é todo mundo junto, o SUS, assim, né? No SUS. Não tem como, então isso é meio difícil. Mas se puder um radinho com fone de ouvido ali, se não for atrapalhar, enfim, né? Cada caso é um caso, né? Mas é aí que entra um ponto importante, né? Isso é importante a gente falar para o leigo, né? Porque a família, sabendo disso, ela não precisa esperar que o pessoal do hospital. Uhum. Você vê, a maior parte dos itens aí a própria familiar pode Pode fazer. fazer, né? Então, assim, é bacana a gente disseminar essa informação. Uhum. O outro item, né, que eles chamam de manter a independência do paciente, a gente também já abordou, né? Ou seja, a independência é o paciente tentar se virar sozinho, né? Então, para isso, a gente depende dos nossos órgãos sensoriais, né? Que é o olho, é o ouvido, é a boca, enfim, é o tato, né? Então,
Esses estímulos têm que ir chegando no nosso cérebro para a gente nos localizar, né? Então, o óculos é importante, né? A questão de audição, a questão dentária, dele conseguir mastigar, sentir a boca, sentir o gosto, né? Enfim. Incentivar o paciente no seu próprio autocuidado, não é só querer fazer, não, vamos dar um banhozinho de leito aqui que é mais rápido. Se a família puder participar e ajudar ele a andar, ele ir lá para, né, um banheiro, um chuveiro, né, já vai ajudar também, né. A questão do sono, né, tentar que ele consiga dormir mais à noite do que do dia, né. O CTI é um lugar complicado. Eu lembro que a gente, né, o Hospital das Clínicas lá, a gente chegava de manhã, tudo fechado, aquela luz artificial, e a gente saía, você nem via, né, o tempo passando, uma coisa, uma sensação É, estranha, né, uma coisa. aquela hospital ali no pronto-socorro, na UTI, né, que fica aquela luz o tempo todo. É engraçado, tem hora que você mesmo parece que você perde a percepção de que é dia, que é noite. Isso é gente que está com saúde boa ali trabalhando, né? Imagina o problema. Então é um negócio complicado mesmo. A pessoa tem que ter referência mesmo, Sim, mentoramento, é. porque senão você fica desorientado. Sim. E com o envelhecimento da população, é algo que até os gestores, né, vão ter que repensar, né, modernizar esses hospitais, né, permitir a luz do dia entrar, enfim, tem uma forma de controlar essas coisas aí, né? É um investimento, né? As caminhadas, né? Você falou em paciente que faz cirurgia, é tão importante, né? Para evitar embolia pulmonar, né? Tromboembolismo, enfim. E o delirium também, né? Assim, se ele conseguir fazer É, uma caminhadinha leve lá, né? Se ele tiver condições para isso, né? Ou a fazer, fisioterapia, né? No leito, né? Que é complicado também atender todo mundo, né? fazer reabilitação, né? Principalmente esses pacientes pós-ortopédicos, tem que tentar retornar. Fazer, aí no caso vale para os colegas, né? Os Uhum. profissionais. Principalmente os clínicos que dão apoio É. operar. Acho que é uma coisa que foi mudando muito, né? Antigamente, ortopedistas e cirurgia não tinha uma equipe clínica ali de medicina interna fazendo o apoio, né? Hoje mudou muito nos hospitais, hoje todos, imagino que todos têm, né, uma equipe clínica que parte pós-operatório. Então, assim, fazer analgesia correta, né? Hidratação correta, né? Eletrolítico, né? Isso tudo vai permitir que o paciente se reabilite mais rápido, né? Saia da Uhum. cama mais rápido, né? Volte a alimentar, volte a fazer as suas coisas mais rápido, né? Você vai Uhum. voltar a ter suas funcionalidades. Isso vai ser menos tempo de internação, isso tudo vai desenvolver um delírio 1. Sim. Eu acho que a gente fechou, o Fred, né, essa discussão. Eu acho assim, resumidamente, para quem viajou aí, né, é o quê? O delirium, algo orgânico, algo no corpo acontece dessa pessoa e que tem manifestação psiquiátrica também, né? Uma delas é psiquiátrica, né? Então é a primeira coisa, né? Eu sou psiquiatra, a primeira coisa que a gente aprende lá na nossa residência é sempre excluir causa orgânica, porque causa orgânica a gente consegue reverter, né? Então a ideia é isso, né? Assim, para quem viajou, né? Vamos colocar resumidamente, né? Tem mais alguma coisa que você lembra que a gente não falou? Que eu acho que ficou bem completo, né? Eu acho que ficou bem completo. É isso que falou, você falou mesmo, por isso que eu acho que eu, como clínico, estou aqui. É umas situações de manifestações neuropsiquiátricas, mas de fundo orgânico, né? Que tem uma situação clínica causando, você tem que tratar aquilo, né? Então, um distúrbio
sódio, potássio no sangue da pessoa, né? Uma desidratação. Basicamente, eu acho que é Uhum. isso eu estou aqui como clínico. Uai, Frederico, eu queria agradecer então, né, por você ter tirado esse tempo aí para participar do nosso canal. Eu acho que foi bem produtivo, assim, né? Quem estiver assistindo vai ter um ganho grande, né? E tá convidado aí para os próximos aí, se tiver alguma questão clínica, você já vai estar convidado também. Não, eu agradeço muito, achei que vou ser sincero, foi a primeira vez que eu participo de algo parecido assim, online, né, à distância. Apesar de eu gostar de fazer as coisas mais juntinho, mas Uhum, é a tecnologia chegando para acrescentar, a gente tem que adaptar. Achei muito bacana, gostei muito e aceito o convite. E eu acho que a gente quem puder assistir e poder passar para outras pessoas, né, para verem também. Acho que a gente está disseminando informação e sim, acho que isso tudo ajuda, né? sim. Então, beleza, até mais, viu? Um abraço pra você. Falou, boa noite para você e boa Ah, noite para todo mundo.